Alô, comunidade das redes sociais. Hoje eu estou aqui agora no Mirante das Lajes, aqui em Ouro Preto. E Ouro Preto é isso, ó. Ouro Preto é isso, é preservação do patrimônio histórico. Aqui, se você tiver um imóvel qualquer, você como morador da cidade, se a tua fachada for uma fachada histórica de preservação, você é responsável pela preservação daquele imóvel. E é interessante que daqui mesmo do Mirante, olha só, que imagens lindas que você está vendo. Tudo isso faz parte daquilo que nós temos falado em relação à memória. A importância da memória na vida social, na vida de uma sociedade, na vida de uma cultura. Porque nós estamos vivendo uma época que eu tenho chamado de uma época onde nós estamos nos esquecendo de esquecer. Ou seja, antigamente nós nos esquecíamos das coisas porque o esquecimento faz parte da aprendizagem. Nós temos informações, nos esquecemos dessas informações que ficam guardadas no inconsciente, no subconsciente, ou elas ficam guardadas nos lugares obscuros da consciência. Nos esquecemos e depois vamos buscar essas informações. Mas agora nós substituímos o verbo esquecer pelo verbo deletar. E ao deletarmos informações, essas informações ficam guardadas aonde? Em que lugar da memória? Em que lugar do inconsciente, do subconsciente ou dos lugares obscuros da consciência? Então, precisamos voltar a esquecer para voltar a nos lembrarmos, porque o conhecimento tem muito desse lugar na história. Platão já dizia que nós viemos do mundo das ideias perfeitas e ao virmos para cá nos banhamos no rio Lete. Ele usa esse mito do rio Lete, que é o rio do esquecimento. Por isso que aletheia vem do grego, significa verdade no grego, aletheia. Não letes, não esquecimento. Então, para grande parte da tradição, aprender é ter contato com o conhecimento, se esquecer e depois se lembrar. A gente, quando se identifica com alguma coisa que a gente gosta, a gente tem a impressão que a gente já conhecia aquilo e de repente a gente se lembra. É como se nós tivéssemos nos esquecido. Ou seja, conhecer, aprender, também é se lembrar das coisas que tínhamos esquecido. Mas agora substituímos o verbo esquecer pelo verbo deletar. Substituímos a função do verbo esquecer pela disfunção do verbo deletar. E ao deletarmos informações, onde essas informações ficam guardadas? Porque até da lixeira nós tiramos as informações para não pesar na memória. Ou seja, as informações não podem mais pesar na memória. É como se a nossa memória estivesse limitada a uma memória digital que nem ela pode ficar pesada. Será que ter muitas informações é ter peso na memória? É assim que nós estamos? Então, Ouro Preto tem esse sentido. Ouro Preto tem esse significado. Ouro Preto representa os grandes valores da memória que ficam esquecidas na nossa consciência, no nosso inconsciente e no nosso subconsciente. E quando olhamos para uma cidade como essa, percebemos que é importante que nos lembremos do nosso passado escravocrata, do nosso passado elitista e que ainda nos acompanha até os dias atuais. Ouro Preto tem a igrejas que eram dos ricos, dos pobres, igrejas dos pretos, como a igreja de Santa Ifigênia dos Pretos, onde os brancos não, ricos e nobres não frequentavam. E as igrejas de São Francisco,
das Mercês, que eram as igrejas onde a elite frequentava. Então, olha o contraste social que nos acompanha até hoje. São coisas que fazem parte da nossa memória, ou seja, os contrastes sociais que nos acompanham. Então estamos aqui nesse mirante famosíssimo, tratando da memória. Estamos hoje diante de um governo Bolsonaro que diz o seguinte: deixa a história para lá. Deixar a história para lá? Não. A memória é importante, porque não podemos nos esquecer de esquecer. Não podemos deletar informações apenas. Por isso é que os nossos alunos têm tanta dificuldade de aprender. Nós damos a eles uma boa aula e, de repente, quando acaba a aula, a aparência que nós temos é que eles aprenderam aquilo que nós informamos a eles. Mas no dia da prova, dá um apagão geral. Ou seja, quando acaba a aula, eles não se esquecem. Eles deletam as informações. E ao deletar informações, as pessoas se esquecem de esquecer. Então, que Ouro Preto represente para todos nós a memória, para que nós para que nós esqueçamos das coisas e nos lembremos para aprender. Que a gente não delete apenas as informações, porque ao deletar as informações, nós nos esquecemos de esquecer. Ok, galera? Vocês são do coração.